Agora é 2h09 no horário de Brasília. Vamos acionar o Ivan Brandão, direto da capital federal. Hoje, um dia no Legislativo, né, Ivan? Que a gente pode falar em dia de vitória para a oposição, CPMI do INSS, que deu uma reviravolta ali na oposição. E também tem situação de um voto impresso que pode ser aprovado, já foi aprovado no Código Eleitoral. O que isso significa na prática? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Isa, para todo mundo ligado aqui no Alta Frequência. Nem vou fazer o comentário de Alexandre Bentivolio secando o meu Flamengo não, tá? Sequei nada. Vamos direto pra política. É isso aí. Cara, um dia muito movimentado aqui em Brasília, sim. Vou começar falando da CPMI do INSS, Isabela, porque foi uma derrota geral, né? Uma derrota para Davi Alcolumbre, uma derrota para Hugo Mota, uma derrota para o Palácio do Planalto. A gente lembra que já estava tudo acordado. Omar Aziz, por indicação de Davi Alcolumbre, seria o presidente da CPMI do INSS. O deputado Ricardo Aires, muito próximo de Hugo Mota, do Republicanos lá da Paraíba, seria o relator e de repente houve uma votação e nessa votação deu tudo errado para o governo, né? A gente não terá essas indicações aí como presidentes, né? Será o senador presidente relator Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais será o presidente e ele indicou um outro deputado, Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, para relatar os trabalhos na CPMI. O pessoal da oposição vibrou, parecia gol do Flamengo, Alexandre Bentivolio, na hora em que o painel foi aberto. E isso é impressionante porque há nesse momento uma discussão muito séria em relação à traição, a faltas, ausências na CPMI para fazer essa votação. Porque logo depois que os trabalhos, enfim, foram concluídos, o senador Randolph, que é o líder do governo lá no Senado, foi questionado. É uma tragédia para o governo? Ele falou não. Ele tentou contemporizar, né? Ele falou não é uma tragédia. Ninguém mais que o governo quer que essas denúncias e esses roubos sejam investigados. É o que a gente quer investigar mais do que qualquer outro. Ele lembrou, por exemplo, nas falas dele, que 80% dos roubos das aposentadorias aconteceram entre 2019 e 2022, quer dizer, atribuindo ali ao governo anterior os descontos ilegais, uma vista grossa aos descontos ilegais que foram feitos, e não atribuiu derrota a uma falha na articulação política, muito embora alguma coisa aconteceu. Porque muitos parlamentares da base do governo não estiveram presentes, que são titulares. Um deles, o deputado Mário Heringer, falei com ele, ele disse que se ausentou por motivos médicos e tal. Ele é líder do PDT, aliás, o PDT que é um partido que está no centro dessas investigações, de alguma forma, né? Era o ministro Carlos Lupe que estava no comando quando as investigações, enfim, começaram a produzir efeitos e manchetes, né? Acabou saindo, não conseguiu se sustentar no cargo. Então o PDT, de alguma forma, está envolvido em toda essa crise do INSS, e ele não esteve presente. Eu perguntei para ele, né? Ele falou que, olha, eu orientei meu suplente, o meu suplente, a gente não cedeu o voto para a oposição, só que a gente precisa lembrar, Alexandre, que lá na Câmara dos Deputados, o PL e o PT estão no mesmo bloco. E o PL tem uma bancada maior, então no final das contas votou Bia Kicis, votou Zé Trovão e o governo perdeu essa votação. E aí eu perguntei para o líder do PDT, é uma derrota? Ele foi claro, assim, e direto, sem dúvidas, né? É uma derrota para o governo que agora vai ter que, de alguma forma, segundo o Randolph, o governo ainda tem maioria nessa comissão, e tem mesmo, né? Mas desde que os membros do governo estejam lá para apertar marcar a presença, né? Botar o dedinho lá e marcar a presença. Mas é mais um capítulo dessas histórias que acontecem no Congresso Nacional, só para lembrar que nessa semana o Ricardo Aires, que seria o relator da CPMI do INSS, chegou a dar entrevistas e falando nada vai nos parar na CPMI do INSS. Nada a não ser uma votação que não eleja o presidente indicado e aí o presidente não indique como relator. Quer dizer, ele parou mesmo antes de começar, então meio que deu uma queimada na largada. Mas é o que está sendo discutido aqui agora, é isso, Isabela. Houve traição. Porque o senador Randolph ele falou, teve um deputado do MDB que não estava no país. Foi substituído e votaria com a gente. Faltou articulação política, era para todo mundo estar presente. Quanto tempo a gente está falando da CPMI do INSS, que não, né, o pessoal não indica, aí indicou, e aí não instala, para ler o requerimento foi aquela coisa. Tanto tempo para chegar hoje, de repente, Renan Calheiros, senador que é considerado da linha de frente do governo, né, para defender
a base governista, não estava presente também, e aí deixo para os ouvintes analisarem se faltou articulação política ou não. O fato é que a oposição vibrou, e vibrou muito, pelo fato de que irão presidir e relatar a CPMI do INSS. Oi, Ivan, rapidinho, tem como a gente falar em um boicote pensado, meio escondido? Não votei contra, não estava lá, acabei não indo, faltei justamente naquele dia, dá para fazer uma associação como essa? Assim, cada um vai dar a sua justificativa. Um estava fora do país, o outro se ausentou por motivos médicos. Só que a suplência, ela é a gente estava até agora há pouco aqui, lendo o regimento do Congresso, o regimento do Senado, como é que funciona, as comissões mistas e tal. E aí é o bloco, né? O suplente que estiver lá, vota. Se ele está inscrito como suplente, se ele tiver lá, o titular não apareceu, marcou presença, ele vai. No caso da comissão mista, é o deputado. E aí esses que são do mesmo bloco, na Câmara dos Deputados, o MDB, o PDT, o PT e o PL, por incrível que pareça, fazem parte do mesmo bloco, né? Então, é tudo dentro do jogo, é regimental. Se o deputado do PDT e do MDB não esteve presente, mas tinha lá um do PL que é suplente, ele vai sentar lá e vai votar. Então, como disse o próprio senador Landolfi, é regimental, mas que é esquisito né? Que esses partidos componham um bloco só, sendo completamente antagônicos, né? E faz parte do jogo. Alguns vão falar que houve traição, outros vão falar que foi só um acaso, mas o fato é que a oposição vai dominar aí a pauta, né, dos trabalhos da CPMI e do INSS, que depois, espero, estaremos aqui, né, Isabela, para falar dos trabalhos. Só o senador Exalci Lucas, do PL aqui do DF, disse que já tem mais de 300 requerimentos para apresentar na CPMI do INSS, ou seja, trabalho não vai faltar, resta saber se vai produzir algum efeito. Obrigado, Ivan Brandão. Voltamos a nos falar amanhã, já com a definição, né, de qual é o time brasileiro que vai classificar para as quartas de final da Libertadores. Tô torcendo pro seu Flamengo. Tá sim. Sobre código eleitoral, vocês não querem nem um pitaquinho mesmo? Vai lá, Ivan, mas você tem assim, 30 segundos. Não, é só porque... Tá bom, é porque hoje a CCJ do Senado aprovou o novo Código Eleitoral. Esse texto ainda precisa passar pelo plenário do Senado, voltar para a Câmara e ser aprovado o mesmo texto nas duas casas antes de outubro para valer para as próximas eleições. E um dos destaques aprovados, a gente pode falar mais disso aqui ao longo da programação, um dos destaques aprovados é voto impresso, obrigatoriedade de que as urnas imprimam ali o voto que você depositar na urna. Aí o senador Marcelo Castro foi questionado sobre isso. Passou o destaque, mas ele lembrou que isso já foi aprovado uma vez no Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal derrubou, o Tribunal Superior Eleitoral também. Então é algo para se pensar, quer dizer, passou na comissão, pode passar no plenário, mas pode chegar lá na frente e o Supremo Tribunal Federal dizer que não pode imprimir voto, não. Enfim, é outra coisa pra gente falar aqui ao longo da nossa programação ainda hoje. Combinado, Ivan. Esse, então, que segue um rito ainda pro voto impresso, nada decidido. Já tem ouvinte mandando mensagem aqui perguntando o que tá acontecendo. Calma. Primeira aprovação numa comissão. Ainda tem plenário, ainda tem muita coisa. O Brasil tá acontecendo, ouvinte. Valeu, Ivan. Tá acontecendo muita coisa. Valeu, Ivan. Até amanhã. Tchau. Valeu.